Boa noite para vocês chegarem. Acabei de abrir a sala, não é mesmo? Já iniciei a nossa gravação aqui do nosso oitavo encontro síncrono da disciplina de Biologia Evolutiva, né? Boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Já estamos na nossa reta final da nossa disciplina, nossa atividade acadêmica remota emergencial, né? Então, hoje, dia 1º de outubro, falta só mais uma semaninha, não é mesmo? Então, nós vamos dar início à atividade dessa semana e depois nós daremos início à outra semana, né? A última semana. Nosso último encontro na quinta-feira que vem vai ocorrer, né, na nona semana, que não é uma semana, na verdade, porque o semestre letivo, na verdade, o período, né, dessa primeira etapa de ensino emergencial vai se encerrar no sábado. Então, na semana que vem a gente se encontra e aí nós temos quinta, sexta e sábado para finalizar a disciplina. Tudo bem? Então, eu estou esperando ver se vocês estão, se tem mais alguém para chegar. Enquanto isso, a gente vai bater o nosso papo aqui. E eu já aproveito para perguntar para vocês se tiveram muitas dificuldades para desenvolver as atividades da semana 7. Foi tudo tranquilo? Eu ainda não finalizei a correção, né? Nós tivemos aí o Fórum 7, que foi sobre macroevolução, não é mesmo? Então, nesta semana, foi tranquilo? Já entregaram? Eu ainda não finalizei a correção, porque eu ainda estou recebendo, né? O prazo para entrega deste fórum é hoje, até às 23h59. Mas se vocês ainda tiverem dúvidas, a gente pode, né, tentar trabalhar as dúvidas de vocês aqui no nosso encontro, tá? Não tendo dúvidas, eu vou prosseguir, vou apresentar o módulo de hoje, da semana 8, né? Nosso oitavo encontro, portanto. Mas se vocês lembrarem de alguma coisa que queiram, né, pontuar, que queiram falar, é só utilizar o bate-papo aí, que eu volto para olhar o bate-papo de vocês, tá? A todo momento. Eu vou aproveitar então para dá para fazer isso, Rodrigo. O Rodrigo salvou os vídeos, né? Pode ser interessante de guardar, porque talvez você precise, né, em outras oportunidades, em outras disciplinas, às vezes conceito, e aí você vai lembrar, tem aquela aula que a gente discutiu. Então, se vocês puderem guardar, pode ser interessante para vocês, né? É como se fosse guardar o caderno da disciplina, né, para os próximos. A campainha. É interessante, sim, guardar e guardar neste momento ou aqui, bate-papo. Porque logo, né, na próxima semana, depois na outra, né, a próxima semana é a nossa última semana de atividade. Aí na outra semana, o curso já se encerra, aí o acesso para todos fica negado, tá? Então aí fica mais complicado, certo? Bom, eu vou então agora. Boa noite, Gabriela. Imagina, a internet tem dia que não vai de jeito nenhum, né? Hoje estava tendo aula dos meus filhos à tarde e a professora caiu. Então acontece. Eu já caí também, eu não consegui conexão. Na verdade, já aconteceu de eu não perceber que minha internet travou e eu parei de aparecer e continuei
Aí a gravação ficou aquele bom tempão, assim, uns 10 minutos, sem nada. Acontece, tá? Eu vou, então, colocar aqui, vou compartilhar com vocês para apresentar, né, aquilo que a gente vai fazer nesta semana e para a semana que vem, tá? Então, faltam apenas mais 2 aulas, digamos assim, né? Mais 2 encontros para nós finalizarmos a disciplina. Então, esperar carregar. Bom, o compartilhamento da minha tela já foi iniciado. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim, ótimo. Então, eu vou mostrar lá no Canvas, né, o que nós temos. Então, deixa eu entrar aqui no meu painel de controle, que eu vou escolher o curso para entrar. Vou entrar aqui no ICEMP 31102. Então, módulo 1 já foi, o 2 também já concluímos, 3, 4, 5, 6. Opa, vamos atender a campainha. 7 está finalizando hoje, né? Então, vocês ainda têm o encontro, não, desculpem, o fórum aí da semana 7, né? Para desenvolver. Depois eu posto o link desse nosso encontro síncrono de hoje. O link não, a gravação, né? Demora um pouquinho, mas eu posto. E o que nós temos para hoje é o módulo 8. Então, são 2 temas que serão trabalhados e desenvolvidos nesse módulo 8. Interação biótica e coevolução. Na interação biótica, a interação biótica são as relações ecológicas, né, que existem entre os organismos, aquelas que podem ser benéficas para um lado, positivas ou negativas, neutras, né? Então, o que a gente vai ver é como que se deu a evolução dessas interações bióticas, né? Como que nós temos o registro disso tudo acontecendo, porque depois, num segundo momento, que é o que vai estar registrado na aula 2, a gente vai trabalhar um conceito que é um conceito de coevolução, tá? Então, a aula 1 diz respeito à interação biótica. Nós vamos falar um pouco sobre a ecologia dos organismos e sua ocupação, né, no ambiente marinho, quando iniciou-se a vida, e como que foi estas modificações, essas aquisições evolutivas ao longo do Fenerozoico. Então, lá na aula 1, eu vou explicar um pouquinho das 3 faunas evolutivas, né, reconhecidas com base na sua ecologia. E aí eu trago também alguns exemplos de interações bióticas, tais como parasitismo, predação, né? E essas interações bióticas são interessantes de serem estudadas no ponto de vista da coevolução ou da macroevolução, porque elas apresentam um longo registro fossilífero, tá? Então, é possível a gente acessar esse tipo de interação, esse tipo de informação ecológica com base aí nos fósseis, tá? Então, aula 1, vocês vão ver basicamente interação biótica. Aula 2, vocês vão ver basicamente coevolução, tá? Os conceitos, alguns exemplos, algumas consequências, alguns tipos de coevolução, tá? Tá tudo ali na aula 2 bem definido. Então, para esta semana, que é a semana 8, a gente vai ter 2 aulas, um fórum e uma atividade, que é toda a pontuação que resta distribuir. Ah, não coloquei o roteiro, né? Não coloquei o roteiro. Então, vamos lá. Semana 8 se refere ao período de 1 a 8 de outubro, e neste período, notem, de 1 a 8 de outubro, o semestre, o período acaba dia 10, né? É recomendado que vocês participem do encontro síncrono, como estão fazendo hoje, assista a aula 1
do módulo 8, assista a aula 2 do módulo 8. Participe do fórum, vai lá e desenvolve o seu raciocínio lá no fórum e faz a atividade orientada 4. É a última atividade, o fórum vale 10 pontos e a atividade vale 4 pontos. Notem que existe uma atenção aqui, ó, que não existia antes. Para realizar a atividade orientada 4, recomenda-se que você assista a aula do módulo 9, que já está disponível. Então, hoje, pessoal, eu já vou disponibilizar, já está no ambiente aí de vocês, no Canvas, para quem quiser conferir posteriormente, já está publicado o módulo 8, que é interação biótica e coevolução, e também o último módulo, extinção e irradiação. Por que eu já publiquei hoje? Porque se eu deixasse para publicar na semana que vem, no dia 8, à noite, vocês teriam apenas 2 dias para acessar essa aula, né? Dia 9 e dia 10. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o módulo 8 e o módulo 9 disponíveis para vocês acessarem já nesse momento. Por quê? Porque aqui, vamos lá atender nossa campainha. Aqui. Pronto. Oi, Gabriele, tô te vendo. Espera aí, vamos colocar... Não, aqui. Então, eu estou agora disponibilizando os dois, tá? O módulo 8, que é a interação biótica e coevolução, e o módulo 9, que é a extinção e a irradiação. Por quê? A atividade orientada 4 vai utilizar essa aula aqui da extinção. O módulo, o fórum vai trabalhar as questões aqui do módulo 8, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira aula, aqui nós temos a segunda aula e o fórum dessa semana. O que vem? Vamos ver. Vamos trabalhar um tipo de coevolução, tá? Então, vocês vão assistir a aula 1, aí vocês vão assistir a aula 2. E aí, na aula 2, nós já temos a resposta para este fórum. Nós já temos o encaminhamento para este fórum. Escalação evolutiva é um processo de coevolução bem definido entre inimigos ecológicos. Inimigos está entre aspas, porque na verdade, né, vocês vão perceber lá no momento da aula que eu falo de luta armada, competição entre o parzinho aí, predador e presa. Então, eu coloquei inimigos entre aspas, aí para chamar a atenção de vocês, tá? Então, escalação evolutiva é um processo de coevolução, um tipo de coevolução, bem definido entre inimigos ecológicos, tais como presa-predador, com vários exemplos no registro fóssil. Pesquise e apresente um exemplo e ressalte as estratégias desenvolvidas nas fases de predação. Então, na primeira aula, eu apresento a vocês, mais para o finalzinho da aula, as estratégias do processo de predação. Então, o que o predador faz, o que é necessário para que o predador desenvolva, para ele ter sucesso enquanto predador, e o que é necessário, né? Na verdade, quais são as adaptações que a presa desenvolveu perante as pressões do próprio predador, certo? E durante a minha explicação, eu até trago alguns exemplos, né? Tem um exemplo lá. Então, se vocês não se sentirem seguros para utilizar um exemplo de algo que vocês pesquisaram para ver se realmente é escalação, se é coevolução e tudo mais, pode utilizar o exemplo da aula mesmo, não tem problema, tá? Aí eu gostaria que vocês colocassem um exemplo e indicassem alguma estratégia. Né, esse táxon, esse grupo faz mimetismo, esse grupo faz uma camuflagem, esse grupo tem toxina, então ele não fica muito bem, ele não é palatável, e assim sucessivamente. Vocês podem ficar à vontade para escolher. Vamos permitir aqui o Manuel, tá?
Então, escalação evolutiva está na aula, coevolução está na aula e as fases da predação, tanto para a questão do predador como da questão da presa, também está na aula. E se vocês prestarem bem atenção, tem um exemplo lá que eu dou uma pinceladinha. Para entregar até quinta-feira que vem e vale 10 pontos, certo? Então, vamos voltar e olhar a próxima atividade agora. A última atividade orientada da nossa disciplina, os últimos 5 pontos que nós iremos distribuir, diz respeito à extinção. E extinção é o tema do módulo 9. Por isso que eu já disponibilizei para que vocês tenham tempo para poder fazer essa atividade orientada, certo? Senão vocês teriam só 2 dias e aí também não é legal, né? Para discutir sobre essa atividade, acesse a aula 1 do módulo 9, que também está disponível já, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão considerar um cenário de extinção. Então, lá na aula de extinção, eu trago informações sobre o que é extinção, quais são os tipos de extinção, quais são as causas das extinções. Então, tem extinção causada por questões, atributos biológicos, tem extinções causadas por fenômenos de maior magnitude, né, os físicos, então tá tudo ali. E depois eu discuto 2 exemplos de extinção com vocês. Uma extinção do Permiano e a outra extinção do Cretáceo, que é a que extinguiu os dinossauros, tá? Então, é hipotético essa atividade, mas vocês podem também se apoiar nos exemplos que eu dei na aula. Deixa eu atender a campainha. Aqui. Então, para discutir essa atividade, acesse a aula 1 do módulo 9. Então, vocês vão lá no módulo 9, assiste a aula, depois volta e faz a atividade, tá? Considere um cenário de extinção e discuta que tipo de espécies apresentam tendências para sobreviver e tendências para serem extintas. Ora, eu trago lá na aula também, né? Populações pequenas pode ter interferência, tipo de distribuição geográfica pode ter diferença, comportamento de refúgio, né? Pode trazer diferença. Então, assim, vocês pensem num cenário de extinção, aquecimento global. Aí uma espécie lá que é super adaptada ao frio, o que vai acontecer com ela? A tendência é qual? Sobreviver ou se extinguir, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês apresentassem nessa atividade 4. Pode ser um caso real que já aconteceu, e aí vocês buscam, né, dentro da aula, aquilo que nós temos como sobrevivendo aos períodos de extinção em massa, ou aos que se extinguiram durante as extinções em massa, que é o que eu trago de exemplo para vocês lá na aula. Ou então, vocês podem colocar situações hipotéticas e grupos com características A, B, C, vocês elencam as características aí, tá bom? A data limite é até o último dia de oferta desta atividade acadêmica remota emergencial, que é sábado, dia 10 de outubro, tá? Mas eu já quero ficar livre no último encontro, já quero estar perfeito com as notas e tal. Beleza, pode entregar antes, não tem problema. Mas como esta é uma atividade que se relaciona e que se comunica com a semana 9, então eu coloquei como limite dia 10, tá? E aí, se a gente for ver na nosso último módulo que aqui está, extinção e irradiação, o roteiro é apenas participar do encontro, que é o encerramento. Então, no dia 8 de outubro, nós vamos fazer o encerramento da disciplina. E eu gostaria que vocês comentassem com todos os colegas que estão matriculados, tanto, né, no ICEMP 31102, quanto na FACIP 32704, que participem desse encontro, porque nós faremos o encerramento da disciplina, certo?
vai ser um bate-papo mais para a gente ponderar o encerramento e as questões que aconteceram na disciplina, certo? Então, a gente tem este roteiro, a aula já está aqui disponível. Vamos ver se está mesmo, se não está travando. Tá, o link da aula já está lá, do 9. As outras eu conferi também já. E aí nós teremos o encerramento, não tem nada aqui no encerramento, porque o encerramento vai ser exatamente o dia do nosso encontro síncrono. Perfeito? Então vamos voltar lá. Eu vou descompartilhar a minha tela para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, agora um recadinho para o pessoal dos veteranos. Deixa eu voltar lá. Não, peraí que eu tenho que vir aqui, compartilhar minha tela de novo. Tá. Vou voltar lá no Canvas, mas agora eu vou entrar na outra disciplina, tá? Aqui, ó, 32704. Se vocês forem olhar o módulo 8, está aqui com as mesmas atribuições, com as mesmas atividades, e aí nós temos o módulo 9 também com as mesmas distribuições, com as mesmas atividades. O módulo extra, vai entrar um módulo extra, que é a complementação da carga horária desta disciplina, é por isso que ela não é exatamente a mesma, tá? Que eu devo subir até amanhã. Então, sábado já deve estar disponível para vocês, ok? Não coloquei hoje para não dar uma certa confusão aqui, porque já tem 2 semanas em uma, né? Eu já abri a semana 8, já abri a semana 9, e a semana extra, que vai entrar apenas módulo extra, não é semana extra. O módulo extra, que vai entrar apenas na FACIP 32704, eu vou disponibilizar amanhã, sexta-feira, tá? Até no máximo essa semana, tá? É um tema que é um tema referente à microevolução, que vai trazer um pouquinho de genética de populações, tá? Não sei se todos que estão aqui estavam no primeiro dia ou se lembram dessa explicação, né? Há uma diferença de carga horária no momento em que houve a reformulação do currículo de vocês, né? Então, a biologia evolutiva dos veteranos tem 45 horas e a biologia evolutiva dos ingressantes tem 30 horas, tá? Essa diferença de carga horária é porque saiu a carga horária e uma parte do conteúdo da biologia evolutiva para os veteranos, ela saiu e ela entrou num outro componente curricular que os veteranos não têm, que é desta forma, né? Que é a genética, evolução e genética. É uma parte que vai ficar lá na genética. Então, porque comunica melhor com a genética, tá? Então, quando a gente reformulou, a gente fez dessa forma. Então, vocês não estão perdendo, tá? É porque vocês não vão ter esta aula agora, terão mais para frente, certo? Então, agora comunicando com os veteranos, então, 32704, né? Eu vou disponibilizar o módulo amanhã. No dia do encerramento a gente pode conversar, antes a gente pode conversar, fiquem à vontade, tá bom? E esse conteúdo que vai entrar para os veteranos e não vai entrar para os ingressantes é um conteúdo que eu não vou cobrar nenhuma atividade de avaliação, tá? Então, não tem pontos a serem distribuídos para esse conteúdo. Eu vou disponibilizar o conteúdo, vou fazer atendimento, tudo normal, mas não vai ter fórum e nem atividade avaliativa para esses conteúdos, certo? E esse conteúdo, ele não está sendo perdido da grade dos ingressantes, ele só foi realocado. Então, é importante a gente falar isso para não gerar um desconforto, né, de que, não, os veteranos têm mais aula do que a gente. Não, não é isso,
né? A aula extra que eu vou disponibilizar para os veteranos, vocês ainda verão num outro componente curricular, tá? É isso, então. Deixa eu voltar e diz. Dúvidas, pessoal? Agora vamos conversar. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu pegar meu bate-papo aqui. Entenderam o que é para ser feito na semana 8, que é a semana que nós iniciamos hoje? Tá tranquilo? Então, a gente vai fazer um fórum sobre o tema de escalação. Para isso, tem que assistir as 2 aulinhas da semana 8. Tá ótimo. Se depois de terminarem o fórum já quiserem fazer a atividade orientada 4, já pode engatar, né? Mas vocês têm até sábado do dia 10 para me entregar isso daí. Não deixem para a última hora, porque de repente pode acontecer, nossa, Sabrina, não, eu fui salvar e deu erro, não deu certo, né? Aí fechou, e aí como a gente está no finalzinho da disciplina, os prazos vão fechando mesmo, e aí pode ser complicado, né? Então, vamos acompanhar e tentar já enviar assim que vocês conseguirem, tá? Eu não estou pressionando, não precisa entregar antes, tá lá até o dia 10. Quem precisar usar até o dia 10, pode usar até o dia 10. Mas não confiem muito na internet, né? Pode travar tudo no último momento e aí dá problema. Se acontecer algo desse tipo, entrem em contato comigo pelo e-mail que a gente tenta dar um jeito, tá bom? Não vamos perder pontinhos à toa, esquecendo, né? Nossa, minha água já tá quente. Tá muito calor. Bom, alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se mais alguém quiser baixar os vídeos, tá? Façam isso até semana que vem, porque eu acredito que depois do dia 10, eu não me lembro quando que eu coloquei o encerramento da disciplina, mas é depois, acho que é na próxima semana. Depois do feriado, dia 12, já vai estar encerrando o acesso de vocês no Canvas, né? E aí eu acho que ninguém mais consegue baixar os vídeos que estavam lá, tá? Então, quem quiser baixar, quem quiser salvar o fórum, que tem alguma discussão interessante, fica à vontade, tá bom? Para a semana que vem, então, pessoal, no nosso último encontro, que vai ser no dia 8, eu gostaria que o máximo de matriculados, se não todos, mas eu entendo que às vezes não é possível, acessassem, né, participassem do encontro, para a gente poder fazer um bate-papo para encerrar mesmo, né? Ouvir de vocês os pontos positivos, os pontos negativos, porque foi tudo novidade para vocês, mas também foi novidade para nós, professores, né? Então, é um momento, sim, de expressarem as opiniões, tá? Caso queiram, né? Prometo não ficar chateado, não vou guardar mágoa, não tem problema, não tenho problema nenhum com relação a isso. Vou abrir um espaço para a gente discutir, para fazer uma avaliação nesse sentido, para caso alguém queira manifestar. Também não estou pressionando, mas é sempre tentando melhorar, né? Inclusive, tanto para mim quanto para vocês. Eu vou ofertar mais disciplinas no próximo período, na segunda etapa, e a princípio eu estou organizando as minhas disciplinas exatamente da maneira como eu organizei essa. Então, por isso que é importante ouvir dos alunos o que dá para mexer, o que vai mexer, o que não vai, tá? Então,
seria bem interessante que vocês se manifestassem nesse sentido, tá bom? Ah, obrigada, Gabriele. Eu assim, é ruim ter atividade avaliativa toda semana, mas ao mesmo tempo força vocês a trabalharem na disciplina toda semana, né? Porque senão a gente vai deixando para a última hora, né? Eu sou igualzinha a vocês, não pense que sou diferente, não. A gente deixa mesmo. A gente começa a apagar os incêndios, né? E às vezes aquilo, não, a disciplina ainda tem 3 dias para fazer. Então, a gente acumula tudo e aí depois vira uma confusão. Então, eu tentei mesmo trazer atividade, alguma coisa que fizesse vocês trabalhar na disciplina semanalmente, tá? Às vezes fica mais puxado, às vezes nem tanto, mas é necessário para que vocês possam acompanhar, né? Melhor assim, tá? Mais alguma questão a ser colocada? O colega que acabou de entrar, acho que foi a Carita, né? Já entrou? Porque às vezes entrou. Tá certo, Carita. Eu acabei de apresentar para os colegas aqui, né, que o fórum, depois você confere lá no Canvas, o fórum da semana 8, fórum não, as atividades da semana 8 já estão abertas e disponíveis para vocês, e da semana 9 também, tá? Porque senão vocês teriam 2 dias só para trabalhar na atividade da semana 9. O módulo 9 em si não tem pontuação e não tem nenhuma atividade ali, mas existe a atividade orientada 4, que se refere à aula que está no módulo 9, tá? Então, para essa semana, vocês assistirão 3 aulas, 2 do 8 e uma do 9. Em resumo, é isso, né? Ainda não? Então, eu vou fazer uma operação pente fino, tá? Eu vou fazer uma operação pente fino nesses fóruns aqui da turma de vocês, porque não é só você, não. Acho que é lá. Ai, gente, eu tenho mais uma outra aluna que me mandou no e-mail e também se queixou, mas eu acessei agora, antes de entrar na aula. Então, depois da aula que eu vou olhar, antes de entrar aqui no encontro. Não é só no seu, não. Eu não sei o que aconteceu. Ah, o fórum da semana 5 foi aquele que eu errei. Eu zerei todo mundo. Porque eu errei. Eu zerei todo mundo porque eu me confundi nas datas. O que aconteceu? Vocês ainda tinham prazo para entregar e eu saí zerando todo mundo que não tinha entregue, mas vocês não tinham entregue porque ainda estava aberto. Eu me perdi nas datas. Aí depois alguém me mandou um e-mail falando, não, eu zerei, mas eu fiz, aí que eu fui ver. Aí eu saí apagando um por um, e eu acho que teve aluno que eu não apaguei. Então eu vou conferir, tá? O texto estando lá, né, não tem como eu ter zerado, né? Porque por mais errado que esteja, zero não vai ser, né? Então, a não ser que seja uma coisa do além. Mas não é, não. A não ser que você não entenda a pergunta, né? Mas aconteceu isso com vários, com vários. É o 5 mesmo. Ah, que bom, Rodrigo, resolveu, né? A mesma coisa que eu fiz, eu tive vários, né? Que eu vou fazer isso agora. Acho que até amanhã eu consigo disponibilizar para todos os fóruns antigos, tá? E eu preciso dar uma busca no meu e-mail também, porque às vezes eu leio no e-mail e não passo no Canvas na hora. Aí se perde. Ou tem que marcar como não lido, tem que deixar lá como se eu não tivesse lido, ou passar no Canvas na mesma hora.
Mais alguma questão, pessoal? Mais algum problema que vocês tenham observado, que vocês tenham percebido? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo? Ainda temos 10 minutos. Tem mais nada para perguntar, nem para questionar? Senão eu vou. Se não tiver mais nada, né? Nesses 10 minutos aí a gente pode encerrar. Tá, tudo certo, né, Matheus? Tranquilo, então, Carita. Olha só, ressaltando que o pessoal dos veteranos, né, 32704, até o final da semana vai surgir um módulo extra para que vocês tenham acesso ao conteúdo extra, que é o conteúdo que saiu dessa disciplina e foi parar no currículo novo, ele foi lá na genética, tá? Mas no currículo antigo, que é os veteranos aqui, o 32704, eu vou disponibilizar as aulas para vocês. Certo? Então, tá ótimo, pessoal. Bom, eu começo então agora agradecendo, né? Vou encerrar o nosso encontro. Estou por aqui ainda, caso ainda tenham perguntas, mas estou vendo aqui que vocês já estão comunicando que está tudo certo, que está tudo tranquilo, né? Os problemas que foram noticiados eu vou resolver amanhã mesmo, já devo fazer essa conferência fórum a fórum, porque esse fórum 5 foi o fórum que deu problema, eu zerei antes da hora. E aí, então, para a semana que vem, eu gostaria que vocês comentassem com os colegas de vocês, né, os matriculados na disciplina, tanto dos ingressantes como dos veteranos, né, para que a gente possa fazer um encontro, que é o último encontro, que a gente possa fazer o encerramento da disciplina, tá bom? Eu agradeço desde agora, agradeço a todos e todas que ficaram a semana trabalhando no conteúdo e ao longo dessas 9 semanas aí, 8, né? Ainda falta uma, de não terem desistido, de estarem acompanhando semana a semana, mesmo quem chegou mais tarde se empenhou para acompanhar e quem teve problemas uma semana, outra semana, a gente flexibilizou para dar oportunidade que a pessoa não desistisse. Então, o mérito é todo de vocês, né? De estar empenhado aí em conseguir concluir esse ciclo, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite, bom restinho de semana. Aproveitem o final de semana para descansar, que também precisa, né? Não é só trabalhar e estudar. Então, tenham uma ótima semana e um ótimo final de semana também. Quinta-feira que vem a gente se encontra, tá certo? Boa noite. Obrigada, então, boa noite, bom final de semana para vocês. Tá? Até a próxima semana e para os veteranos, ainda essa semana ou até o final de semana, eu prometo subir o módulo da carga horária extra, tá bom? Da complementação de carga horária.
Uma ótima noite para todos vocês. Vou encerrar a nossa gravação, tá? Obrigada.